Muito bem, para vocês que estão ligados no programa Life Coach com Elisandra dos Santos, a pessoa que aqui nos fala é o coprodutor do programa. Meu nome é Celso Salles, sou um brasileiro que já vivo aqui em Angola já há um bom tempo e esse é um projeto em conjunto com a apresentadora Elisandra, que é Life Coach. E hoje, por ela não poder estar presente, eu não poderia perder, nós não poderíamos perder a oportunidade de entrevistar uma pessoa de muita importância no que se tange à africanidade, aquilo que eu particularmente tenho denominado de África brasileira. Estamos recebendo aqui no programa Life Coach a professora Lígia Margarida Gomes, e eu vou deixar que ela se apresente. Olá, prazer imenso, Celso, de estar aqui com você. Eu sou Lígia Margarida Gomes, sou baiana, da periferia, e atualmente sou a presidenta da Sociedade Protetora dos Desvalidos, a primeira instituição negra no Brasil a cuidar, a tratar dos direitos humanos do nosso povo que foi de África para o Brasil ser escravizado. Então é um prazer imenso poder estar aqui em Angola, neste momento, neste programa, e poder falar um pouco sobre a instituição com vocês. Muito obrigado, em meu nome, em nome de Elisandra dos Santos. E eu, pelo que o Tadeu Caçula, que é o meu parceiro no Brasil, músico, compositor e também ativista, me colocou. Você hoje é a presidente da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Sim. Que foi fundada em 16 de setembro de 1832. Professora Lígia, fale-nos um pouco sobre como nasceu a situação, quais eram os trabalhos dessa associação, dessa sociedade, na época do seu nascimento? Sim, então, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, nós gostamos muito de nos referir à sociedade como uma instituição que surge entre duas grandes revoltas, né? A revolta dos Búzios, que é de 1798, é uma revolta aonde os homens e mulheres que foram na condição de escravizados mostraram o seu poder para dizer não a um processo perverso que foi a escravidão. A outra grande revolta é a revolta dos malês, que também, da mesma forma, foi um momento de organização, de resistência do nosso povo a tudo aquilo que acontecia no nosso país, no Brasil, naquele momento. Então, a Sociedade Protetora, ela nasce, Celso, entre essas duas revoltas, 1798, 1835, e a SPD de 1832. E ela surge para complementar um processo, né, de resistência que já existia na cidade, com a Igreja do Rosário, com a Irmandade da Boa Morte, nas compras de carta de alforrias, mas a SPD tinha um diferencial. Ela não era uma instituição religiosa, era uma instituição da sociedade civil, a primeira da América Latina, e tinha como foco também autonomia, empreendedorismo, que nós falamos tanto hoje, mas eles investiam também no empreendedorismo, porque os homens e mulheres, né, que se compravam as cartas de alforria, eles recebiam capacitação, eram capacitados para trabalhar, como alfaiates, como pedreiros, marceneiros, carpinteiros e tantos outros ofícios da época. Quais seriam, professora Lígia, os pontos divergentes da história, como ela é contada, daquilo que a Sociedade Protetora dos Desvalidos tem em seus arquivos? Quais seriam? Existiriam alguns pontos de divergência? Olha, a história fala assim, mas na verdade não é tão assim, é dessa forma. Bem, o que eu posso ressaltar nesse aspecto é de que nós, negros, que fomos para o Brasil na condição
nunca aceitamos de forma tranquila a escravidão, como muitas vezes foi dito, né? Que nós não tínhamos a condição, que nós não sabíamos a escrita, a matemática, e isso é totalmente inverídico. Os livros, os apontamentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos apontam o quanto o nosso povo era organizado, o quanto nós mostrávamos o conhecimento da escrita, né, da matemática e de tantos outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento, e reafirmando mais uma vez que quando saímos de África para o Brasil, foram levadas pessoas que estavam em pleno desenvolvimento, e que se não tivesse havido um processo tão cruel como a escravidão, quem sabe a África e nós todos estaríamos numa situação muito melhor enquanto cidadão. Eu fiz recentemente, questão de 1 ou 2 anos, uma matéria aqui no Museu da Escravatura. Depois eu vou estar mandando para a senhora o vídeo. E quando eu cheguei no museu, a minha primeira atitude foi ver as caravelas. Sim. Eu entrei na sala das caravelas e o rapaz falou: não começa por aí. Como não? Começa pela sala de batismo. Aí demos a volta e ele explicou tudo, e aquilo para mim foi digamos, um choque, porque mesmo a igreja que criou a teologia da escravidão, por assim dizer, justificando, quer dizer, o escravo é batizado, recebe um nome, então a partir daí não é mais pagão. Isso. Então sempre o capitalismo meio que inserido nesse processo. Inserido no processo. E aí, quando terminamos a visita, então assim, o escravo, ele era batizado, recebia um nome, e no final ele era embebedado, para que ele então não oferecesse resistência. Sim, sim. A pergunta é, até que ponto, na sua visão como uma ativista, uma mulher de muito valor no que tange a consciência negra, por assim dizer, até que ponto a senhora vê que os afrodescendentes estão conscientes ou sabem da sua verdadeira história, a partir daqui, por assim dizer? Poxa, nós vivemos hoje no Brasil e especificamente na Bahia um momento muito feliz, que é um momento de valorização da identidade, né? Valorização da nossa ancestralidade negra. Então, hoje, a cada jovem negro, a cada família que resolve colocar o nome dos seus filhos numa lembrança a nomes africanos, abdicando dos nomes que foram impostos pelos nossos colonizadores, eu fico extremamente feliz. Porque você nominar um filho, que você resolve não colocar o nome de Paulo, mas coloca o nome africano, não coloca o nome de Patrícia, mas coloca o nome de Monifa, não é? Buscando a sua ancestralidade, buscando a aproximação com a identidade. O que eu vejo é que estamos sim num momento muito feliz no Brasil de apropriação da cultura africana, de apropriação daquilo que realmente nos foi roubado, porque nós precisamos dessa identidade. Nós precisamos parar, né, de imitar aquilo que nos foi imposto e nos apropriar daquilo que realmente de fato é nosso, não é? Também temos feito alguns trabalhos, professora, no sentido de apoiar as culturas locais, no que tange a divulgação de suas danças, até mesmo nessa entrevista vou estar colocando uns trechos do Kes, que Bongo significa alegria com alegria. E também sinto que a ocidentalização como um todo, ela colocou um peso muito grande nas novas gerações. E muitos têm até vergonha da sua própria tradição. Com certeza. A senhora conseguiu sentir isso nesses dias que teve aqui? A ocidentalização, como está forte aqui? Sim. Inclusive eu comentei até com a companheira também de viagem, né, com Cleonice, com Everaldo, que também nos acompanha nessa viagem, que é uma imersão cultural, mas também é uma reafirmação dos laços, né, de irmandade com algumas pessoas que temos aqui, pessoas que desenvolvem ações sociais, pessoas que estão comprometidas com as causas negras, com as causas políticas e com a cultura. Então, nós estávamos comentando também um pouco disso, né? Do quanto hoje
Aqui em Angola nós vemos pessoas buscando se aproximar de uma cultura europeia, quando na verdade tem uma cultura imensa na sua terra, no seu país, que precisa ser muito mais valorizada, que precisa ser muito mais internalizada, mas também compreendemos, não é, que o capitalismo, o sistema, ele é terrível, né? Ele faz com que nós, negros, possamos ter a ideia de que não somos bonitos, né? Que nossos cabelos trançados não deveriam ser assim. Então, enfim, uma série de coisas que nos leva, por vezes, a desviar de um caminho lindo, que é o caminho da cultura africana. A senhora falou do cabelo, né? No passado, eu ainda criticava, hoje eu não critico mais, não. Porque a gente observa que gasta-se muito dinheiro com perucas, o cabelo brasileiro é uma febre ainda. E o que a senhora teria a dizer para as angolanas sobre essa identidade, né, africana que elas têm, que de repente é tão precioso, né? Porque eu percebo que muitas vezes gasta-se um dinheiro exorbitante no cabelo e na hora de comprar um livro, muitas vezes é um Deus nos acuda. Qual seria a sua fala? Bem, eu compreendo que as pessoas são livres, né? Nós podemos sim adotar perucas, usar cabelos mais lisos, mas enfim, o importante de tudo isso é nós não perdermos a nossa identidade. Mesmo as mulheres que adotam, né, outro tipo de estética, não pode perder de vista que a estética negra é a estética muito bonita e que é a nossa estética. Então, toda vez que nós valorizamos a nossa estética, nós estamos também nos valorizando a nossa cultura. No entanto, hoje, com tantas coisas modernas, com tantas opções, havemos também de respeitar aquelas que fazem opção por outras linhas, não é? No entanto, eu ressalto, eu particularmente acredito que é importante você vestir a camisola, como dizem aqui, essa camisola nossa. A camisola da nossa cultura, né, daquilo tudo que o nosso povo deixou e nos aprofundarmos cada vez mais nesses aspectos. Perfeitamente. Com relação a Zumbi, a importância de Zumbi, que todo mundo, quando nos vê, sempre pergunta, né, do Quilombo dos Palmares, o que a senhora tem a dizer para quem não conhece essa história, fazer um breve resumo? Sim, os quilombos, não é? Os quilombos sempre nos remonta à resistência. Aqueles que disseram não a um sistema que, como já falamos anteriormente, extremamente perverso. Então, Zumbi, para nós brasileiros, para nós baianos, é uma grande referência, porque é uma referência de resistência. Foi aquele que disse sempre não aos nossos colonizadores, aquele que não aceitou em momento algum ser subjugado à forma como eles exploravam a nossa força, a nossa cultura e tudo aquilo que nós tínhamos. Então, Zumbi para nós é um ícone, mas eu quero também lembrar aqui da Cotirene, que também foi uma companheira de Zumbi, que esteve naqueles momentos e que também tem uma história muito bonita. Então, conhecer Zumbi é quase que uma obrigação nossa. A história de Zumbi, a história de Acotirene, de tantas outras mulheres negras também. Perfeitamente. Bom, vamos falar um pouquinho mais agora da Lígia, né? Porque não é só... Tentando falar mais dela veio, quem ela é, o que ela faz. Então, fala-nos um pouco sobre a tua história, casada, quantos filhos, enfim. Bem, eu tenho 2 filhas biológicas, mas tenho tantas outras filhas que nós adotamos na vida, não é? Hoje eu tenho um companheiro que está aqui comigo, né? E também tenho tantas outras companheiras de luta, porque, sobretudo, nós fazemos uma militância no Brasil em prol dos direitos humanos, dos direitos do povo negro, dos direitos das mulheres. E hoje, sobretudo, estamos em Angola porque estendemos os nossos laços de irmandade, com companheiros como o irmão Lopes Trigo, que nos apoia em tantas ações nossas, e tantos outros, o Orlando do Kazenga, né, com a organização Globo de Culo, que também guarda, não é, para nós
muitas das nossas culturas, da nossa força. A Kênia Kamantin, como eu já falei antes, também é uma grande companheira. E Lígia Margarida é uma mulher negra, periférica, e que, sobretudo, luta por justiça social. O que nós mais discutimos hoje é a equidade e a justiça social para todos. Porque, infelizmente, no Brasil, a desigualdade social é muito grande e ela nos faz vítima todos os dias. Nós não fazemos discurso com vitimologia, não é? Mas, sobretudo, é um discurso de que precisamos reconhecer que o genocídio da população negra ele é muito intenso e que precisa ser barrado. Né? Nós precisamos barrar isso e nos empoderar. Porque tanto na revolta dos búzios quanto na revolta dos malês, o que nós queríamos era igualdade social, enfrentamento ao racismo e a liberdade religiosa. Né? Que se nós formos falar desses 3 itens, ficaríamos aqui 3 dias falando sobre isso, porque são itens preciosos, mas que a cada dia reafirma a necessidade de investimento nisso. Tá? Eu estive no Recôncavo da Bahia, participei do 3º Bafo Bahia Afro Film Festival com o cineasta Lázaro Faria, coisa assim, de Salvador. E no Recôncavo da Bahia deu para a gente sentir o quanto, principalmente as religiões de matrizes africanas, Sim. conseguiram fazer um acervo cultural muito grande, que se não fossem os terreiros, né, nós não teríamos acesso a tanta coisa que foi praticamente guardado. O que a senhora poderia nos dizer sobre as religiões e matrizes africanas? Poxa, falar sobre as religiões de matriz africana até nos emociona, porque é uma religião que congregou, não é? A estratégia daquele que nos escravizou foi nos dividir, né? Então íamos de vários lugares, de várias províncias, a exemplo de Angola, que é formada por 18 províncias, íamos de várias províncias e também de outros países da África, não é? Então, as culturas, elas se somavam. Então, existem livros, como Um Defeito de Cor, que ele mostra muito claramente o quanto a religião de matriz africana, ela agregou. Por isso que a religião brasileira de matriz africana é bem diferente. Eu ainda não encontrei em África o formato como nós encontramos no Brasil. Sim. Ainda não tive a oportunidade, espero encontrar. De qualquer maneira, o que eu tenho lido é de que a prática da religião, na época da escravidão, ela agregou várias culturas, vários conceitos e deu essa coisa bonita que é o candomblé na Bahia. O candomblé na Bahia, eu creio, não existe no mundo nada igual, não é? Nada tão belo, nada que nos emociona tanto e que mostra tanto as nossas raízes. Então falamos dos Erês, né? Falamos de Xangô, falamos dos Exus e de tantos outros que realmente nos representam. Eu vivi um tempo em Áustria. Sim. E junto com Keila Rosa, que é a diretora lá da Brasa, Associação Brasileira de Dança, Arte e Cultura e tal, e eu ficava no 1º distrito, lugar muito bonito, chique, nobre, e eu lembro que ali ela guardava as cabeças dos orixás, né? Ah, sim. Então eu me sentia meio que um guardião ali. Muito bem. O que haveria por parte da Sociedade Protetora dos Desvalidos de necessidades atuais? O que mais vocês estão precisando, aproveitando esse nosso programa, que também tem uma entrada boa no Brasil, através das redes sociais, né? Aqui passa no canal 108 da Next TV, da TV Cabo Angola, também está ganhando um público cada vez maior, apresentadora lindíssima, inteligentíssima, que é Rosana dos Santos. Eu assisti o programa. Já assistiu, né? Já. Que é de primeiro mundo, é de nós, não perdemos para ninguém, né? Não perdemos para ninguém. Mas assim, Lígia, quais seriam hoje as principais necessidades que vocês têm e que os governos possam estar contribuindo no sentido de tornar
Sociedade Protetora dos Desvalidos, SPD, isso? Yes. A SPD ainda mais forte, para resistir mais 1000 anos, né? Olha, Manuel Vitor Serra, um homem negro que vivia de ganho na Bahia em 1832, junto com os mais 18 homens negros, eles pensaram estrategicamente a sociedade protetora para ela resistir, para ela se estabilizar na sociedade com suas próprias pernas. Então, hoje nós temos o orgulho, eu como sendo a primeira mulher a presidir a instituição, depois de todo esse tempo, o orgulho que eu tenho é de que nós podemos caminhar bem com as nossas próprias pernas. O que nós precisamos da gestão pública, do governo, nas esferas municipal, estadual e federal, é de que, sobretudo, as políticas públicas voltadas para o povo negro sejam, de fato, discutidas com o povo e, a partir daí, se desenha aquilo que é necessário para a nossa autonomia, para a justiça social que tanto nós queremos. Então, da gestão, o que nós precisamos é abertura democrática. É de que a democracia, realmente, ela possa permear as ações e que as oportunidades sejam iguais. Porque hoje, com a nova Frente Negra Brasileira, que eu também tenho o prazer de participar, com o grupo, do nosso querido Tadeu Caçula, nós temos feito essa experiência. É uma experiência de autonomia, é uma experiência em que a sociedade civil precisa estar agindo de forma autônoma, não dependente, não seja imposto linhas que nós não comungamos. No entanto, nós entendemos que recursos públicos é para o público. E quando esse recurso nos chega, ele deve chegar dessa forma, democrática, livre, e que nós possamos seguir o nosso caminho, interagindo, participando, incidindo nas políticas públicas do nosso país. Então, a SPD hoje, ela tem esse pensamento de fazer incidência, de participação, mas de participação de forma autônoma. Porque toda vez que eu vejo qualquer esfera de governo oferecer recurso, mas que você fica atrelado a esse recurso, a SPD nunca comungou disso, nem antes, nem hoje, e eu acredito que nem depois. Nós sempre vamos comungar de que precisamos da nossa autonomia, é isso que a sociedade civil precisa, de capacitação, de formação, de participação de forma livre, para escolhermos os nossos caminhos. E um dos caminhos que nós queremos escolher é chegar no poder máximo do país. Sim. Nós queremos uma pessoa negra, mulher, ou homem negro, com capacidade, que esteja como presidente, presidenta do nosso país, para ser uma nação justa, porque nós somos maioria. Se somos maioria, podemos também ter na esfera principal, na presidência, uma representação negra e também nos estados e municípios, o que infelizmente não ocorre. A Bahia, por exemplo, é um estado de maioria negra e que nós não conseguimos eleger um governador negro, uma prefeita negra. E esse quadro nós precisamos mudar. E é isso que a SPD hoje trabalha. Entende, Celso? Para que isso ocorra, que o povo negro possa se conscientizar e possa de fato votar, com o coração e também com a racionalidade e com justiça. Porque se somos maioria, podemos também trabalhar para a maioria nas esferas principais. Olha, eu ficaria aqui talvez uma semana, um mês, um ano conversando com ela, mas temos um tempo e eu gostaria que, inicialmente olhando naquela câmera e depois nessa, que ali já deixássemos os contatos, os telefones, para quem queira
entrar em contato com a SPD e também deixasse uma mensagem para o povo angolano, que ela está aqui em Angola, em Luanda, veio para um casamento, não é isso? Eu vim para o casamento, mas para além do casamento, eu vim também para tentar implantar e expandir um projeto nosso na Bahia, que é um projeto voltado para a camada social mais vulnerável, que são as meninas negras, que é o projeto Hoje Menina, Amanhã Mulher. É um projeto que trabalha com meninas, com mulheres, para empoderamento. Talvez a palavra empoderamento ela fique muito ampla. O que nós queremos é, sobretudo, que as meninas possam se tornar mulheres fortes, mulheres com a cidadania bem aguerrida e que lutem pelos seus direitos. Então, o projeto Hoje Menina, Amanhã Mulher, ele está sendo estudado para uma implantação no município de Kazenga, através de uma articulação com a administração, com a Globo de Culo, né, e também com tantas outras parceiras e madrinhas do projeto, como a Quênia. Da mesma forma, o Lopes Trigo... Ele é da Zimbo, né? É da Zimbo. E o Lopes Trigo... Valeu, hein? E o Lopes Trigo, que é um companheiro nosso, que trabalha hoje no Ministério da Juventude. Também conheço. Pronto, então o Lopes também é um apaixonado pelo projeto, nós viemos para o casamento dele e estamos estendendo então para tantas outras coisas, inclusive hoje está aqui com você, o que nos dá muito prazer. Que hoje menina, amanhã mulher vai ter todo o nosso apoio. Pronto, que bom. Nós temos um projeto também já que anda por aqui, que é o Gravidez na Adolescência Não. Identificamos essa dificuldade até aqui nem tão grave sim, mas em Moçambique ainda pior, que é a gravidez na adolescência, às vezes pelas pessoas da própria família. Exatamente. E é algo que para a menina faz muita diferença. Lembro que quando iniciamos essa campanha, a Unicef de Moçambique também gostou da ideia. Sim. E criou também uma campanha paralela. Então é muito bom, porque a gente percebe que a mulher acaba ainda nos dias de hoje tendo uma problemática muito grande. E iniciamos, na verdade, pelo Brasil, trouxemos para cá, foi para Moçambique, então temos essa consciência. Lígia, para o pessoal que quer entrar em contato com a SPD. Pronto, o nosso contato, nós temos o nosso site, que pode ter acesso através da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Temos também a página no Facebook. Com relação a telefones no Brasil, né, que é o código 71, nós podemos fazer contato pelo 3322-6913. Perfeito. Agora, Celso, antes de nós concluirmos, eu queria também falar de um investimento que a Sociedade Protetora está fazendo hoje, que é numa casa de apoio a estudantes africanos. E essa casa de apoio, ela foi pensada numa articulação com o companheiro Lopes Trigo, que é do Ministério da Juventude, não representando, não sei se bem ele nessa articulação ministério, mas ele também está participando intensamente dessa questão por conta da mobilidade acadêmica necessária, né, para que estudantes possam ir e possam vir também nessas trocas acadêmicas e sociais. Então, o investimento hoje nosso nesse espaço, que é uma casa de apoio a estudantes africanos, que vai poder abrigar 12 estudantes, né, com toda a estrutura, e nós esperamos, então, muito em breve, ter estudantes angolanos nessa casa para intensificar esse intercâmbio nosso. No mais, é um prazer, né, estar aqui em Luanda, estar aqui neste momento no programa, deixar um abraço para a nossa companheira Lisandra, que não pôde estar, e dizer que a Bahia está de braços abertos, a Sociedade Protetora, as nossas organizações também, outras, para essas trocas. Muito bem, e aproveitando as palavras da professora Lígia Margarida Gomes, que é hoje a presidente, é isso? Presidenta da Sociedade Protetora dos Desvalidos, fundada em 16 de setembro de 1832. Eu não era nascido ainda. Ah, não. E a palavra presidenta pode parecer um pouco estranha, porque nós costumamos dizer que é contrariando, né, a gramática. Sim. Nós preferimos ser chamada realmente de presidenta. Não, perfeito. Olha, e
tenho que terminar essa entrevista com a frase, né, que Elisandra dos Santos sempre fala, que é: escolha ser metanoia. Muito bom. Obrigada. Hello, minha gente! Estamos de volta à nossa conversa inspiradora. Eu espero que vocês lá do outro lado estejam bem, porque nós estamos bem, na graça de Deus. A saúde, a boa disposição, e nós estamos muito gratos de poder gravar mais um programa com muito amor, com muito carinho, pensando em vocês. Hoje vamos falar de um assunto. Traz-se convidados do gênero, não é? E desta área há muita formalidade, mas hoje a conversa será bem descontraída, sem muito mimimi, e vamos conhecer mais o meu convidado. Quem será? Quem? Bem, o meu convidado chama-se Stênio. Stênio o quê? Eu não vou acabar de falar, porque ele vai acabar de falar o seu sobrenome. Stênio Macedo. Pois é, ele é jurista e é advogado de profissão. Pois. Mas ele vai continuar ainda assim falar um pouquinho sobre a biografia dele. Se ele esquecer, eu ajudo. Bom, Stênio Macedo é um jovem que nasceu no município do Sambizanga, viveu até bem pouco tempo antes de casar, viveu com os pais no caso, formado em jornalismo no médio, mas não seguiu jornalismo porque tinha aquele bichinho sempre sonhou em ser advogado, acabou por fazer faculdade de Direito na Universidade Independente de Angola, onde no 4º ano começou a lecionar também, depois a convite de um professor, nas cadeiras de Introdução ao Estudo de Direito e depois Direito das Obrigações, não é? Convite de professores. Então, daí levou a coisa para a frente. Dentro da universidade fez teatro também, foram os impulsionadores do teatro universitário, juntamente com uma malta das outras universidades, e começamos a fazer o Festival de Teatro Universitário. Depois, em 2010, quando se formou, entrou para o mercado profissional, começou com a advocacia, no caso advogado estagiário, depois foi trabalhar para uma instituição, onde foi o primeiro emprego, no caso foi o SIAC, Gabinete Jurídico, e aí comecei a levar a minha vida. Mais alguma coisa? Também fez teatro, não é? Já fez vi. teatro. Então, estás a ver? É uma vasta biografia. Sim, senhora. Não estamos aqui a focar só numa área. E se quiser sair desta área, pode também fazer o nosso programa agora. Podemos inverter, não é? Podemos inverter os papéis. Exatamente. A câmera não é problema e fazer entrevistas também não é. Adoro. Não, mas também isso para focar, para dizer que há um tempo atrás tinha um programa, quer dizer, já fiz tantas coisas, tinha um programa de defesa do consumidor com a ADIC. Se ia para a Rádio Nacional, na Rádio Nacional não, a Rádio Luanda tínhamos o programa, depois ia também para um programa de televisão onde passávamos algumas consultas. Depois passei para um programa de política internacional, onde só falamos de política internacional, que é o Sem Fronteiras, na Rádio Cairós, com amigos. Também fiquei lá um tempo, mas o programa continua até hoje. Fiquei um tempo, ou seja, já fui fazendo várias coisas. Também faço algumas formações no campo do direito de trabalho, não é? Em questões de RH. É palestrante? Sim, de algumas coisas que me pedem para fazer em algumas empresas. Mesmo que não seja da minha área, às vezes eu vou ali, aperto tudo muito bem, depois vejo e consigo me virar. Sim, senhora. Homem de vários ofícios. Gosto disso. Vamos então lá. Nós falamos sobre várias profissões. Falamos sobre medicina, engenharia. Hoje fala-se muito sobre coaching. Mas eu tenho focado muito e batido na tecla. Também fala-se muito sobre empreendedorismo. Sim. Mas eu tenho dito que, hoje há muita onda de empreendedorismo. É importante que que se nasçam novos empreendedores. Sim. E que venham pessoas com novas ideias e que implementem essas ideias e coloquem em prática as mesmas para gerarem mais empregos. Mas o país não se faz só de empreendedorismo, não se faz apenas de uma única área, precisamos das diversas áreas. Então, qual é a importância desta área para a sociedade? A pergunta até que eu iria fazer é: qual é a importância do direito para a sociedade? Sabendo que sem regras, sem normas, nós não conseguimos ter
uma sociedade organizada. Então já conseguimos ter uma noção clara de como é importante esta área. Mas o meu convidado vai ajudar-nos a entender mais, porque eu também tenho dúvidas. Elisandra, deixa-me que lhe diga que hoje por hoje, as pessoas estão a ganhar consciência de que o direito é muito importante na vida das pessoas. Há um tempo atrás, deixa-me dizer que não tínhamos essa consciência. Hoje as pessoas, quando querem, por exemplo, tratar de questões familiares, tem que ver com, vamos lá supor, tem que ver com questão de partilha de herança, tem que ver, por exemplo, com venda de algum bem familiar, ou ainda fazer um contrato de arrendamento ou compra de um imóvel, ou já conseguem procurar um jurista, um advogado, ou não necessariamente um advogado, ou um jurista que entenda da coisa. Hoje as pessoas estão a ganhar consciência do que é o direito na vida das pessoas, porque muitos dos passos que nós damos na nossa vida é necessário que se tenha uma consulta jurídica para futuramente não termos problemas, porque grande parte das pessoas já viveram muitos problemas com o direito porque foram ludibriadas por não conhecerem as leis, por não conhecerem o que é o direito na sua essência. E não precisa conhecer, na verdade, na sua essência. É só encontrar alguém que consiga ajudar, que é para poder fazer as coisas bem, para que não se tenha problemas. Exatamente. Voltando um pouquinho para a área de empreendedorismo, quando tu decides criar a tua empresa e vais depois começar a ir atrás dos potenciais fornecedores ou clientes, há contratos que são celebrados entre ambas as partes. É importante a presença de um advogado, porque às vezes pensamos que podemos fazer tudo, porque entendemos tudo, mas não é bem assim. Por isso é que há muitas burlas, mas quando nós temos um advogado que nos possa orientar, aquilo funciona de forma diferente e até temos alerta de como é que poderia dizer do futuro. Temos, vamos assim dizer, temos cláusulas contratuais que venham nos proteger daquilo que são os acordos que estamos a fazer com as outras pessoas. Nós colocamos mesmo ali cláusulas muito bem definidas para que as partes possam entender que no caso de incumprimento, aquela cláusula que lá está salva a outra pessoa, a outra parte. Então é isso que se faz. E muitos dos problemas que às vezes acontecem também são aqueles contratos que nós assinamos muitas das vezes com essas empresas, aqueles contratos que não nos dão a possibilidade de muitas das vezes nós rebatermos, que vêm em letrinhas pequenas, não é? Há pessoas que, não vou ler isso agora, não vou fazer nada disso, então primeiro vou levar o meu advogado, que é para ver isto. Então, nós temos N tipo de contratos que muitas das vezes é necessário que se dê a um entendedor da coisa para que leia e só depois é que se deve assinar. Isto no campo dos contratos, não é dos acordos que se vai fazendo. Mesmo no nosso dia a dia, existem várias leis que nós não sabemos e nós queremos às vezes reivindicar os nossos direitos, mas esquecemos que também temos deveres. Deveres, sim, sim. Por exemplo, nós queremos exigir que os governantes ou as pessoas a quem direito nos ofereçam mais conforto, mais coisas que nós achamos que é necessário para nós. Não tem nada de errado. Agora, quando nos é oferecido isso e eu depois passo a vida a jogar lixo na rua, eu danifico a carteira da escola, eu quero escrever na parede, será que eu conheço a lei e os meus deveres? Será que eu sei onde é que... será que eu conheço aonde vai as minhas limitações? Eu acho que as pessoas, muitas das vezes, é nisso que fazem confusão. Só estão habituadas a reivindicar direitos e nunca disponíveis também para saberem daquilo que são os seus deveres para com a sociedade ou para com o país. Porque nem sempre é o governo que tem de fazer, como é que eu posso dizer, vamos usar o termo, limpar o lixo daquelas pessoas que deviam saber quais eram os seus deveres. Do mesmo jeito que você adquire direitos, você adquire deveres também. Então, é necessário que as pessoas saibam quando é que têm os seus direitos e onde é que começam os seus deveres. Exatamente. É necessário que saiba isso. Por exemplo, eu vou fugir um pouquinho do nosso tema, mas é algo que dá para fazer um exemplo muito prático, porque às vezes eu fico assim a conversar com algumas amigas, falar sobre feminismo. Faz também muita confusão, porque uma coisa é tu lutar pelos teus direitos de igualdade. Outra coisa é tu queres lutar com o sexo oposto. Homem é homem, mulher é mulher.
e acho que parte do princípio que devemos respeitar os dois sexos, e eu acho que se queremos direitos iguais, acho que a mudança não vai muito pela violência, mas sim pelo diálogo e nos fazermos perceber. E eu acho que conseguiríamos enquadrar um pouquinho também sobre leis, porque para eu me comunicar tem que haver regras. Sim. E às vezes acho que quebramos um pouco este sentido. Eu acho, sobre isso há muito que se lhe diga, sobre essa luta que agora tem estado ali. Nós já debatemos sobre isso, até Exatamente. um pouco de feminismo e tudo mais. Mas é só para dizer que a nossa sociedade, se nós formos ver em termos de lei, nós metemos sempre, ou seja, a mulher está à frente. E grande parte dos direitos que muitas sociedades têm é no sentido de emancipar a mulher. Não é? Se nós formos ver a nossa Constituição no âmbito dos direitos, liberdades e garantias, estamos lá a ver, diz que os homens são todos iguais perante a lei. Quando diz os homens, não está a dizer um gênero só, está a dizer os dois. No caso, homem e mulher são todos iguais perante a lei. Mas nós vimos que as mulheres têm muito mais direitos na nossa sociedade do que nós os homens. Até por isso é que temos um ministério que antes era Família e Promoção da Mulher. Não sei se continua a ser assim, que até já promovia a mulher, não é? Porque em África é um pouco complicado a mulher. Mas começamos a ver que as mulheres têm os mesmos direitos, só que há uma luta desenfreada, que isso que você disse agora é importante, que devia haver, que não tem no caso, você tem desconhece, uma lei que tente endireitar mais ou menos isso, porque há um ataque Parece guerra, não é? muito grave para os homens. E Parece uma guerra entre homens e mulheres. E aí eu acho que não é muito saudável, porque se queremos resolver um problema, os problemas não se resolvem com violência, mas sim pelo amor e pelo diálogo. Eu sou muito apologista disso e eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que eu já não lembro bem como é que é a frase, mas ela diz que se quiseres mudar algo ou quiseres revolucionar algo, opte sempre pelo amor, não pela violência. Sim, violência só gera violência. E nós estamos a ver aqui um feminismo radical, ou seja, estamos a ver o oposto daquilo que as mulheres no princípio começaram a lutar, que era para se afirmarem. Há aquele feminismo ponderado, onde as mulheres querem só o seu espaço e tudo mais, mas é isso que nós estamos a ver aqui agora, que reprovo por completo, mas quem faz essa luta, eu respeito quem faz essa luta, mas eu reprovo por completo. Eu acho que as mulheres têm que ter o seu espaço naquilo que é na sociedade, né? Devem ter o seu espaço, mas isso que está a acontecer agora, é complicado, muito complicado. E uma mensagem que é para revolucionar, então, porque assim, nós às vezes identificamos, não é? Que não está bom e tudo mais. E como é que poderíamos então inverter essa situação? Bem, eu acho que é um pouco por aquilo que você disse, o diálogo. O diálogo resolve tudo, mas quando as pessoas estão dispostas a conversar, a dialogar, a resolver um problema, eu penso que o diálogo é o que resolve tudo. Se não há diálogo, não tem como a gente se entender na questão convivência. Não tem como. O diálogo resolve tudo. Ainda mergulhando para esse mundo do jurismo, da advocacia, algumas pessoas que estão se calhar indecisas para decidirem qual profissão seguir. Nesses casos, precisamos às vezes do input, de ouvir opiniões de profissionais que já estão na área, que é para termos certeza se é de facto isso que queremos seguir ou não. Como é que é o dia a dia de um jurista? Olha, eu posso lhe dizer, eu hoje não vou dizer onde é que eu estou nesse momento hoje, né? Mas eu estou, por causa do meu curso e por causa dos conhecimentos que nós temos nestes campos, eu hoje estou a desempenhar uma função que é no Estado, não é? Estou a desempenhar uma função do Estado que é muito boa. E devo dizer que para aquele lado onde eu estou, meu dia a dia é muito pesado. Para teres noção, eu entro às 7 e muitas das vezes saio daí às 20, 21, 18, 19 horas, não é? Ou seja, para dizer que o jurista, quando bem dotado e capacitado, não estou a dizer que eu sou bem dotado e capacitado, não é? Pronto, procuro desempenhar as minhas funções com algum zelo. Mas quando bem dotado e capacitado, um jurista nunca se perde. O direito hoje é necessário e é preciso em muitos campos profissionais, Ou seja, em quase todos os campos o direito hoje entra e tem espaço. Então, para quem quer ser jurista, quem quer ser advogado ou quem quer se formar em direito, eu penso que é uma boa opção. Não se perde, desde que se dote bem, é uma pessoa que não se vai perder, porque o direito é necessário em muitos campos profissionais.
aconselho. E acredito que é um mercado que está em constante crescimento e tem muita demanda, não é? Sim, é um mercado que está em constante crescimento, tem muita demanda e é um mercado que tem de se atualizar sempre e sempre. Há uma coisa que eu costumo sempre dizer às pessoas quando discutimos sobre direito, eu busco o exemplo do Brasil. O Brasil tem direito para tudo que é área. Tem direito animal, ou seja, que defende os animais, tem direito ambiental, tem tudo, tem direito para tudo que é área. Até para o uso das redes sociais. Tem direito para tudo que é área. Eles, pelo menos, estão tão desenvolvidos por terem um país tão grande, estão tão desenvolvidos nas várias áreas do direito, que até inventam, e nós vamos lá beber um pouco deles, daí da Argentina também. Então, eu acho que dentro do direito as pessoas não se perdem se souberem aquilo que querem. Não se perdem. E se souberem aplicar no meu conhecimento que é adquirido. Também. Eu, também. em tempos, li uma matéria mesmo no Facebook que estava a falar sobre Bitcoin, essa nova moeda da transação que foi feita aqui, da informação que uma das nossas cadeias passou, mas depois veio um profissional que explicou melhor, esclareceu as dúvidas. Eu acho, depois de ler a matéria toda, ainda assim, eu não sou da área, mas enxerguei uma oportunidade para a regulamentação. Sim, nós, na verdade, é assim, nós estamos a apanhar coisas novas que, pronto, vêm do primeiro mundo e tudo mais, e nós queremos também dar passos para poder seguir os países desenvolvidos, que é para não estarmos perdidos naquilo que são os acordos, naquilo que é a relação entre países. Então é delas que nós estamos a entrar com estes novos termos, né? Bitcoins, eurobonds e outros mais. Então é necessário que nós, antes mesmo de tentarmos implementar, criemos uma regulamentação para estes métodos, ou seja, para estas questões todas que nós queremos implementar. E, bem dito, daí uma oportunidade para nós, para irmos aprender mais, para depois regulamentarmos aqui, como o caso do IVA, por exemplo. Exatamente. Criou-se agora uma regulamentação, ou está-se a criar, que é para se depois aprovar, que é para depois metermos ou implementarmos. Então, muitas coisas novas ainda hão de vir e muito temos que é para preparar em termos de lei ou de regulamentação. Vamos supor, eu quero ser uma jurista, não sei quais são os passos que devo seguir, que livros devo ler, que universidade devo frequentar. Dicas. Eu podia dizer universidade, podia citar aqui uma data de universidades que são muito boas, ao meu ver, não é? Mas sem desprimor as outras, não é? A primeira delas seria a Universidade Católica, foi onde eu comecei, mas não terminei lá o curso, mas é das melhores universidades que nós temos aqui no país. Depois apresento Agostinho Neto, depois apresentaria também a Universidade Independente e Luzia, da Oscar Ribas e outras mais. Não é? Os passos a seguir. Ela é muito interessar-se por coisas que têm a ver com o direito, mas uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande dica é entender bem a introdução do estudo de direito. A introdução do estudo de direito é uma cadeira que vai fazer a enunciação de todas as outras cadeiras que virão a posterior. Então, quem entende bem o direito civil dentro daquilo que é o curso, não é? No primeiro ano entender a introdução ao estudo de direito, depois entender o direito constitucional, depois nos anos seguintes, não é? Ir entender as outras cadeiras, eu penso que não se perde. Os livros a ler são todos livros que têm a ver com o direito, não um livro em específico, e também ir lendo outros autores que não necessariamente sejam de direito. Isso é só para poder abrir mais a mente, poder ter noção, vamos dizer, um campo de atuação muito mais abrangente. Então, eu não indicaria aqui um livro em específico. Se tivesse dentro daquilo um autor, por exemplo, que já viu que está dentro do curso e tem uma queda para a área de penal, por exemplo, eu indicaria um autor. Mas como é para o curso todo e é para abrir horizontes, é bom que se leia tudo que tem a ver com direito e outras coisas mais. O jurista não é limitado. Muito bom, gosto disso. Mundo aberto. E quando esteve a fazer, enquanto estudante, não é? Será que conseguiu ter a experiência de estar a estudar e também estar a praticar já? Teve essa oportunidade? Não tive. Ou seja, tive a oportunidade no quarto ano de estar a estudar, que é uma coisa que eu depois passei a gostar. No princípio fiquei com algum medo e isso que deu-me alguma, como é que eu posso dizer, alguma vontade, que é para estar hoje em tribunal, falar em frente de um juiz, para estar também no teatro, comecei mais cedo, não é? E para estar em frente ao público a falar. Foi quando fui convidado no quarto ano para ser
professor, ou seja, monitor no caso não é professor, é monitor. Então aquilo, pelo menos essa é a experiência que eu ganhei a partir daí enquanto estive a estudar. Então penso que essa é a única experiência que eu tenho enquanto estudante. E hoje é mentor de algumas pessoas? Olha, eu costumo dizer que sou mentor, mas sou mentor dos meus irmãos, porque os meus irmãos, se reparares nas minhas redes sociais, nós seguimos, agora há bem pouco tempo, né, fiz anos e um dos meus irmãos escreveu uma coisa que tipo, parabenizou-me e disse, pá, tu és o tipo de pessoa que eu quero ser quando for um profissional. Algumas pessoas, eu dei aulas durante o tempo, hoje eu tenho alguns estudantes que mandam mensagens, dizem que estão com saudades, por exemplo, dizem que gostavam do tempo que eu dava aula. Algumas pessoas dizem que se inspiram em mim, que eu apenas só tenho, em termos de coisa, apenas só tenho o meu lado profissional e a minha forma de ser como pessoa. Então, se algumas pessoas se inspiram, se calhar deve ser naquilo que eu sou como pessoa. Okay. Como profissional, acredito que não, porque ainda tenho muito para andar e aprender. Não acredito que seja fonte de inspiração para alguém, mas como pessoa, como amigo, acredito que sim. Eu não sou da área, mas ele me inspira, então eu acho que se calhar ele não tem a percepção do quanto tem inspirado, mas acredito que inspira sim, senhora. E para aquelas pessoas que nos estão a assistir e sentiram que é a pessoa que eu quero seguir, porque cada um de nós acaba sendo referência para a vida de outra pessoa, sim, por mais que digamos que não. E hoje as redes sociais vêm nos aproximar cada vez mais e vêm facilitar a vida, a interação das pessoas umas às outras. E se soubermos utilizar com inteligência, tiramos maior proveito disso. Por isso é que eu vou pedir ao Stênio, meu convidado, para deixar aqui a indicação das páginas das redes sociais dele. Bem, Facebook, Stênio Macedo. Instagram, Work Hard. Canal no YouTube ainda não tenho, mas às vezes escrevo algumas matérias no WhatsApp em discussão com algumas pessoas, né? E agora estou a pensar, se calhar, começar a escrever um pouco. Mas vamos criar já o canal, não? Podemos criar com a tua ajuda. Olha, fica a promessa, vamos criar o canal e depois ele vai voltar para contar a experiência e o feedback, ok? Sim, mas se criar o canal era para falar sobre algumas coisas de direito. Tinha que ver mais com direito do consumidor e direito da família e direito do trabalho. Só estas três questões. Eu acho que são das coisas que preocupam mais o cidadão. Direito do consumidor, da família e do trabalho. Os outros direitos já tem muita gente que fala, então eu não estou preocupado em falar. Eu acho que é importante porque hoje por hoje há muita burla. Sim. Há fornecedores que não pagam. Uhum. Como lidar com essas situações? Porque às vezes as pessoas ficam com medo de recorrer a um advogado porque acham que é muito caro. Ainda tem ainda há essa mentalidade. Sim, mas então acho que deve-se quebrar um pouquinho. Se falarmos mais sobre isso, as pessoas vão perceber que dá sincera para resolver esse problema e com facilidade, ou há sempre negociações em formas de pagar este mesmo profissional. E também aqui é uma dica, para quem não tem, vamos assim dizer, possibilidade de pagar um advogado, pode dirigir-se até a ordem, há lá patrocínio judiciário, a ordem vai exigir que apresente um atestado de incapacidade ou de pobreza, penso que esse é o termo. Eles pedem, e se a pessoa apresenta aquilo, ele indicado um advogado em jeito de patrocínio judiciário e pode tratar da sua questão. Mas só para aquelas pessoas que não têm possibilidade ou que não tenham possibilidades. E para aquelas pessoas que trabalham, digamos que têm possibilidade, mas têm coisas ou responsabilidades, não é? Será que há uma forma de fazerem esse pagamento mais parcelado? Mas também podem ser os advogados, quando vêm para tratar de uma questão, eles não cobram 100%. O advogado cobra 50% a 70%. E o advogado não é uma pessoa inflexível, se posso assim dizer. É uma pessoa que também entende e vê as possibilidades da pessoa, porque o constituinte, quando vai ter com o advogado, ele explica, abre-se o máximo possível. Ali nós vamos ter uma noção de como é que é aquela pessoa, quais são as capacidades daquela pessoa, até onde é que nós podemos ir com aquela pessoa, então, e o que é que nós podemos fazer em jeito de poder ajudar aquela pessoa. Eu tenho situações em que já cobrei, vamos supor, em questões de família, por exemplo, eu cobro 1 milhão de kwanzas. Há pessoas que, por exemplo, eu já cobrei 100 mil kwanzas.
Uau, nice. 100 mil kwanzas porque vi que não tinha capacidade, mas predispôs-se a pagar o que podia. Eu disse, está bem, então paga 100 mil kwanzas, a gente resolve isso. Por exemplo, há outras pessoas que já não pagaram nada. Então, mas nós não somos pessoas sem coração. Temos coração, sim. Eu tenho muitos bons colegas que ajudam muita gente. Muita gente. Eu tenho um colega que faz, às vezes, nos dois escritórios que ele tem, faz, às vezes, consultoria jurídica, vamos assim dizer, de favor. Ok. Por favor, cria aí uma semana de consultoria jurídica, de favor. As pessoas vão lá, expõem os seus problemas, ele dá aí diretrizes de como se resolver e assim nós vamos fazendo. Acho que é um pouco disso. E no canal deles, não é? Porque daqui a pouco vamos abrir o canal, vamos estar a falar sobre isso e vai ajudar muito porque precisamos de mais informações porque a Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E conhecimento é sempre uma vantagem competitiva, por isso o teu canal, meu irmão, vai ter que sair mesmo. Vai. Sim, vai sair, porque quem não vive para servir, não serve para viver. Então terei de abrir. Amém, nós esperamos. Mas por agora nós vamos finalizar com uma mensagem inspiradora que Steny vai deixar-nos aqui, que é para nós refletirmos e para mudarmos mesmo de mentalidade, que o país precisa. Mentalidade, atitude. Tem de mudar. Ele não sabe cantar a música de Yannick, ele não sabe. Ele não já ouvi, sabe, mas não sabe, sei ele cantar, sabe. não sou muito bom cantor. Olha, não vou continuar só para não lhe borrar. É melhor, porque senão saio daqui triste. Senão saio daqui triste. Bom, agora... Mensagem. Epá, isso aqui é a parte mais difícil. Bom, mas a verdade é que façam aquilo que vocês estão talhados para fazer, porque todo mundo tem um dom. Sigam aquilo que é a vossa mente. Sejam vocês mesmos. Nunca vistam um outro personagem para serem aquilo que vocês não são, para agradarem as outras pessoas. Sejam vocês mesmos. Eu sou muito jovem, mas até hoje sempre vivi, sempre fui aquilo que eu quis ser. Fiz teatro porque quis, fiz jornalismo porque quis, sou jurista porque quis. Então posso dizer que tenho uma vida de felicidade naquilo que são os meus a fazer. Então sejam vocês mesmos e façam sempre aquilo que quiserem, desde que não estejam a ferir direitos ou a lesar direitos de outrem. Então sejam vocês. Eu vou seguir esse conselho, vou ser eu mesma, como já sou, não é? E vou-vos pedir também que vocês não se esqueçam de fazer uma coisa. Escolham sempre ser metanoia.